Seu inglês está passando mal? Tá com queimação? Tá com azia? Deixa comigo, eu sou o Dr. Mauli, especialista em inglês, e aqui nesse consultório não tem enrolação. Paulinho, bota mais um cafezinho para mim. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like. E se você curtiu o vídeo, compartilhe com seus parentes, com a sua dermatologista, com o seu verdureiro, vai que ele te dá umas bananas de graça. É ou não é? Vamos lá então ver qual é o problema do paciente de hoje. Dr. Mauli, estudo o verbo to be, clássico, desde que eu nasci e até hoje eu tropeço nele. Meu caso é grave. É grave e não é. É grave porque o verbo to be é básico, tá em toda a parte. Não dá para você falar inglês sem saber conjugar o verbo to be. Para você ter uma ideia, o verbo haver é conjugado com o verbo to be. Futuro não é só will. Tem duas estruturas do futuro que são feitas com o verbo to be. Não tem como falar inglês sem saber o verbo to be. Tem gente que me procura para fazer aula de conversação e não sabe conjugar o verbo to be. Não sabe formar a frase. Vai fazer conversação como? Não tem como, né? E não é grave porque o verbo to be é simples. Né? Do jeito que eu vou te explicar, da maneira prática que eu vou te explicar, você vai dominar o verbo to be sem dúvida nenhuma. Legal? Então, chega de discurso, vamos lá, vamos entender o verbo to be de uma vez por todas. Hoje é a primeira aula do verbo to be, vão ser 4 aulas, é por isso que você deve se inscrever no canal e ativar as notificações para saber quando o próximo vídeo for publicado. Veja o título, verbo to be na prática, porque é isso que eu vou fazer. Vou te ensinar o verbo to be de uma maneira prática e simples. Não tem como você não aprender dessa vez, tá? Vamos lá. Todo mundo conhece o verbo to be como o verbo ser, estar. Não é isso aí? Mas ele tem mais um significado. Ficar, mas não é ficar de não ir. É esse ficar aqui. Sabe quando você vai a um restaurante, uma lanchonete, você nunca foi antes? Você quer ir no banheiro, você olha, não acha o banheiro, você vai para o garçom e pergunta, onde fica o banheiro? Na verdade, você está perguntando onde é o banheiro. Dá para perguntar dos dois jeitos, né? Onde fica, onde é. Portanto, é o verbo to be. Em inglês, where is, olha o verbo to be aqui. Where is your restroom? Banheiro pode ser bathroom, de uma maneira geral, mas em estabelecimentos comerciais, geralmente restroom. Onde fica o banheiro? Where is your restroom? Legal? Então, ser, estar e, em alguns casos, ficar. Antes da gente entrar no verbo to be, eu quero dar uma olhada aqui nos pronomes sujeito. Porque tem muita gente que estuda inglês há anos e ainda não entendeu algumas coisas sobre os pronomes sujeito, que são os pronomes que fazem a ação, tá? Vamos nessa então. Eu, que é a primeira pessoa do singular, não é aula de gramática, tá? Mas eu é a primeira pessoa do singular, não posso mentir para você. Em inglês, I. Vamos também focar na pronúncia. Eu, I. Você, segunda pessoa do singular, you. A gente tem, em português, duas terceiras pessoas do singular, ele e ela. Em inglês, a gente tem mais uma. Bom, ele, he. Ela, she. E a gente também tem o famoso it, que substitui coisas, objetos, né? De uma maneira geral. It pode ser traduzido como ele, ela, mas na maioria dos casos ele nem é traduzido, tá? Na aula 3 eu vou explicar em detalhes como funciona. Primeira pessoa do plural, we. Segunda pessoa do plural, vocês, you. Eu não falei nós, né? Não custa voltar. Primeira pessoa do plural é nós, não nós, nós, we. Vocês, you, veja que vocês e você, mesma grafia, you, serve para os dois. Como é que eu sei se é você ou vocês? Contexto, senão não dá para saber. Eles, elas, terceiras pessoas do plural, em inglês, they. They, para pronunciar corretamente, língua entre os dentes produzindo um som de Z, they. Tem muita gente que acha que they só serve para pessoas, mas não, também serve para coisas. Por exemplo, cadê as canetas? Elas estão ali. Você vai usar they. Tem gente que quer usar it, porque é para coisas, objetos. Mas they também é usado para objetos, para coisas, não só para pessoas, tá? Olha o verbo to be conjugado aqui. Para o sujeito I, eu, am. Tem que pressionar um lábio contra o outro, senão não parece que é um M, tá? Am. You are.
He is. Esse S tem som de Z. She is. It is. We are. You are. They are. Então, são só 3 formas. Am, are, is. Simples, né? Vamos ver agora as possibilidades de tradução. E é aí que você percebe como o inglês é fácil e como o verbo to be é fácil, é simples. Vamos para o sujeito lá. I am. Eu, 4 possibilidades. Sou, estou, sendo infinitivo, subjuntivo, for, estiver. Por exemplo, se eu for, se eu estiver, quando eu for, quando eu estiver, tá? Subjuntivo. Então, são 4 formas, mas em inglês, só uma. Am. You are, você é, está, for, estiver. He is, ele é, está, for, estiver. Mesma coisa, né? He, she is, ou it is, mesmas traduções. É, está, for, estiver. We are, nós somos, estamos, fomos, estivemos. Pensa num estrangeiro, em alguém que fala inglês, pode ser um americano, australiano, inglês, tentando aprender português. We are. E qual é a tradução? We are, somos, estamos, formos, estivemos. Difícil, né? Em inglês, super fácil. You are, vocês são, estão, forem, estiverem. They are, eles ou elas são, estão, forem, estiverem, tá? Se você tem dificuldade com isso, pause o vídeo, copie, olhe com cuidado, tá? Sem pressa. É importante você escrever. Escrever ajuda a gravar, a memorizar. A gente também pode fazer contração entre os pronomes sujeito e o verbo to be, que é conjugado no presente. Por que a gente contrai? Porque na fala, para falar mais rápido, para a conversa fluir, a gente faz contrações, tá? Então, a contração de I am é am. A gente deleta o A, coloca um apóstrofo no lugar. Am. You are, deleta o A, coloca um apóstrofo no lugar. You're. He is, deleta o I. His. She is. She's. It is. It's. We are, deleta o A. We're. You are, you're. E they are, they're. Tá cheio de gente por aí, mas muita gente mesmo, pronunciando isso aqui como their. Essa pronúncia não existe, tá? É their. Legal? Para negar, a gente coloca not depois do verbo to be. Am not, is not, are not. Legal? Também dá para contrair o verbo to be com o not. Então, is mais not, a gente faz o quê? Junta os dois, deleta a vogal O, joga ela fora, coloca um apóstrofo no lugar. E a gente tem isn't. Are mais not, aren't. Olha lá o que a gente fez. Juntou os dois, deletou a vogal O, colocou o apóstrofo no lugar. Aren't. Só não dá para contrair am com not. Tem uma informação muito interessante aqui na aula 3. É por isso que você deve continuar me seguindo. Legal? Essa aqui foi a primeira aula, aula 1, presente do verbo to be. A próxima aula não vai ser a aula 2, vai ser a parte 2 dessa aula aqui. E a gente vai ver o passado do verbo to be. Legal? Dá uma revisada aqui para se preparar para a próxima aula e a gente se vê na próxima consulta.